E aí uma outra coisa que aconteceu é que a gente estava falando, o Ricardo falando que o mercado pet reduziu em muitos aspectos. Uma das coisas que a gente vai ver aqui é como é que aconteceu essa redução no mercado pet. Então, primeiro, lares com 2, 3 ou mais cães caíram 32%. Então a pessoa se empolgou, pegou um cachorro, pegou 2 cachorros na pandemia, né, e tal, 3, quando começou a pôr na ponta do lápis, que começou a abrir e o pessoal sair de casa, que teve que gastar com outras coisas que ele não estava gastando na pandemia, o negócio começou a apertar. Falei, eita, mas não vai dar para ficar com 2 ou 3 não aqui. Quem já pensava em ter mais 1 ou mais 2, parou. E quem já tinha 2 ou 3, segurou ali, deu para alguém, não quer o cachorrinho não, tão bonitinho, toma. Pega que o filho é teu. E aí, consequentemente, o gasto caiu. Né? Como o Ricardo comentou e a Graciela também, o volume de ração não diminuiu, né? Porque ninguém foi lá e matou o cachorro, né? O cachorro continua, só mudou de casa. Então, o ticket daquele cliente, normalmente, ele cai. Outra coisa que aconteceu, apesar de ter diminuído aqui, aumentou aqui. Porque pessoas que não tinham animal acabaram pegando pelo menos um animal. Então, aumentou em torno de 10% o gasto para quem tem até um animal, ou quem não tinha, né? Então, pessoas que têm um animal aumentou 10% nesse último ano. Uma outra coisa que aconteceu, a ração aumentou em torno de quase 13%, o preço da ração, né? E caiu 11% na frequência de compra. Então, mudou um pouquinho aí do perfil do consumidor de ração. O preço aumentou, então ele começou às vezes a trocar de marca, né? Pegar uma marca mais barata e tal. Se vocês sentiram isso na prática aí e tiveram que adequar o portfólio para o mercado, é aquilo que a Agra estava falando. Se você não estiver olhando isso, se não estiver de fato acompanhando um pouco mais de cima as coisas, você não vai perceber essas nuances. Aí começa estoque, aumenta o estoque, você não vende, aí o capital de giro diminui e você fica ali no aperto, né? Outra coisa que aconteceu, quem tem um cão ou um gato, aumentou em 36% a 45% a compra de ração. 36% para um cão e 45% para um gato. Então, eles passaram realmente a privilegiar o alimento industrializado do que um alimento feito em casa. Há a parcela que já começa a fazer um sentido contrário. Só que é para quem tem um poder aquisitivo maior. Que a ração feita em casa é mais cara do que a ração comprada fora. Então você vê que tem muitas mudanças aí dentro para explicar um único fator, né? Que é essa retração momentânea do mercado. Enquanto isso, o e-commerce que explodiu na pandemia continua sendo a estrela. 71% de aumento nos valores comercializados e 42% de aumento no volume comercializado. Então, e aí é onde muitas empresas começam a ter, e aí é aquela coisa, né? Eu sempre falo isso, o mercado, ele permanece o mesmo tamanho, só que essa pizza, ela começa a ser, cada um pegar um pedaço, uma fatia, vai pegando a fatia, a pizza vai ficando cada vez menor. Então, alguns players entram na jogada, e aí a fatia de alguém vai diminuir, né? Porque a pizza é o mesmo tamanho. E dividir para todos que estão aqui, o pedaço para cada um vai ser cada vez menor. Então, e aí que a gente vai buscando mitigar essas questões. Mas não é só notícia ruim não, né, gente? Vocês não também daqui a pouco vocês vão falar assim, tá, Ronaldo, já vai começar assim, então daqui para o final é só ladeira abaixo. Mas olha só o que aconteceu. Olhando aqui o balanço do terceiro trimestre, divulgado em novembro, o lucro lá daquela empresa cresceu 19%, a receita bruta teve uma alta de 38%, nós estamos falando da Pets, né? Aí o modelo de negócio dela, aquilo que o Ricardo falou e a Gra também. A maioria da presença física, que ela abriu 200 lojas, a gente vai ver, vou abrir um pouquinho mais o balanço, não para vocês temerem, mas para vocês verem o que estão fazendo e dentro desse cenário o que eu posso fazer, né? Então, a presença física dela, quanto mais loja ela abre, mais ela vende. Quanto mais portas ela aumenta a presença física aos olhos do consumidor, mais ela vende no canal da internet. Né? É uma coisa assim que a princípio é meio sem lógica, né? Mas é aquela questão, hoje tudo chama a nossa atenção. Então, quem mais consegue prender a nossa atenção, se fixar na nossa memória, é quem acaba sendo privilegiado no momento do consumo. Então, isso acontece com a Pets. Então, e a estratégia dela é via aquisições. Porque você montar,
para todos vocês que já pegaram uma loja do zero, montaram do zero, sabe a trabalheira que é você pegar uma loja, reforma, amplia, paga aluguel não sei quantos meses ali enquanto está reformando, compra mercadoria, espera a mercadoria chegar, bota a mercadoria, aí tem que botar cliente para dentro. Os primeiros dias você dá um desespero, que não entra ninguém. Meu Deus do céu, fiz coisa errada, fiz besteira, não devia ter feito isso. E aí depois começa a colocar. Então o que eles fazem? Eu pego uma loja que já fatura 200, 300, 400, 500 mil e boto ela abaixo, bota a marca, pede-se, a clientela já está ali. Então eu não vou ter toda aquela trabalheira. E é mais uma porta para vender, né? Aí eu tenho escala, eu tenho sinergia, eu tenho processos, só dou um Ctrl+C, Ctrl+V da minha loja ali, dou um Ctrl+C, um Ctrl+V aqui, pronto. Minha porta está pronta com todo o ganho de produtividade e eficiência que a gente já tem aqui do outro lado. Outra coisa, ainda faz sentido investir no mundo pet, né? O lucro por animal ainda é maior, aumentou 5,4 em relação a 2020 e em 2022 deve manter. O mercado pet cresce em demanda cada vez maior. O varejo pet projeta o faturamento de 14% em 2022, é aquilo que o Ricardo estava falando, mas que esse número ainda não saiu. Deve haver algum nível de frustração, só que a gente vai ver aqui que, como não foi igual a Dilma falou, todo mundo vai perder. Né? Nessa relação alguém ganhou. E como foi o seu 2022?